Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 12 desta disciplina de Introdução à Administração do Bacharelado em Gestão de Políticas Públicas. Vamos compartilhar a apresentação e iniciar a nossa aula. Apresentação compartilhada. Estamos gravando a aula do matutino, portanto, bom dia a todos e todas que estão conosco ao vivo, ou bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está acompanhando a aula gravada. Hoje estamos na nossa aula 12, e nesta aula 12, seguindo o nosso cronograma, vocês podem verificar que nós vamos trabalhar com uma escola do enfoque contemporâneo, qual seja a teoria dos sistemas. Enfim, a última escola da administração, claro que existem diversas escolas contemporâneas, às vezes escolas, às vezes subescolas, mas trabalhamos na aula passada o comportamento organizacional e hoje vamos trabalhar a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas ela está interrelacionada com uma escola ou movimento a posteriori, intitulada abordagem contingencial. Alguns autores vão chamar de escola, outros de movimento, identificando escolas que vão surgir a partir da década de 1980, mas que nós não trabalhamos nesta disciplina, que são conteúdos que vocês vão ter nas demais disciplinas do curso, porque remetem a ideias desenvolvidas nas últimas décadas e que demarcam modelos de gestão que, óbvio, utilizam de princípios das escolas anteriores, mas como o desenvolvimento é recente e contínuo, não entra nesta abordagem que temos nesta disciplina de História das Ideias Administrativas. Para a aula de hoje, estamos usando novamente um capítulo do livro do professor Maximiano, que é o capítulo 14, intitulado Pensamento Sistêmico, que apresenta as principais ideias da teoria dos sistemas aplicada à administração. E vejam, pelo nosso cronograma, como temos na sequência 2 aulas com conteúdo. Na próxima semana, vamos ter uma aula que faz uma síntese dessas abordagens contemporâneas, pensando a sua relação com a gestão pública. E no dia 26 de novembro, vamos receber um egresso ou uma egressa, eu ainda estou procedendo o convite, para estar conosco e ministrar uma aula sobre uma das áreas funcionais das organizações públicas. Isso permite vocês tanto ter um conteúdo adicional nessa disciplina, apresentando uma área funcional, recordando que essas áreas funcionais vocês, no decorrer do curso, vão tratar nas disciplinas de administração a partir do próximo ano. Pode ser finanças e orçamento, recursos humanos, logística, processos e tecnologia da informação e ou comunicação e marketing. E por que colocamos essa aula? É uma forma de desfecho, de ilustração de uma área funcional, bem como trazendo um egresso que trabalha em uma dessas áreas funcionais para que vocês vejam a relação entre o conteúdo programático da nossa disciplina com a trajetória profissional dos nossos alunos. Depois, em dezembro, no dia 3, é uma aula reservada para reposição, que não será necessária, acredito eu, devemos ter, de fato, as próximas 2 aulas, portanto, a aula do dia 3 vai ficar alocada para dialogarmos sobre a avaliação final. Dúvidas sobre tal avaliação, e essa avaliação final eu estou encaminhando o e-mail neste final de semana com um documento para vocês. Talvez hoje a gente não tenha tempo hábil de eu apresentá-la, mas eu encaminho o e-mail, vocês realizam a leitura do documento e qualquer dúvida nós dialogamos na próxima
aula. Enfim, então, revisamos o nosso cronograma e podemos prosseguir. A aula de hoje, então, enfoque contemporâneo, teoria dos sistemas. Antes, porém, o nosso instante recordar é viver o que ficou da aula 11. Nesta aula 11, vamos ver. Deixa eu só descompartilhar e recompartilhar, só para ver aqui a frequência. 32 alunos. Nada no nosso chat. Muito bem. Recompartilhando, então, a nossa apresentação. Na aula 11, na semana passada, nós trabalhamos a primeira escola contemporânea da administração, que é o comportamento organizacional. Vocês se recordam deste quadrante, mas não com essa ilustração. Eu quero explicar, então, para vocês, neste instante, esta ilustração. Vamos recordar alguns conceitos. O enfoque contemporâneo da administração surge, sobretudo, depois do pós-guerra, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Este período é um ponto de inflexão para deslocamento das abordagens de sistema fechado para sistema aberto na administração. Ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, os estudos de administração vão se deslocar da dimensão intra-organizacional para uma dimensão de relação entre organização e ambiente externo. Uma vez que todas as escolas clássicas, do Taylorismo à Escola de Relações Humanas, passando pelo processo administrativo ou gestão administrativa faiolista e a teoria da burocracia, elas se voltam para o ambiente interno da organização. Embora cada uma dessas escolas tenha uma expertise. Por exemplo, o Taylorismo se volta para a organização da produção e do trabalho, e a relação com o nível operacional da administração pela função de controle. A Escola de Relações Humanas tem um foco nas pessoas, e é a única escola do sistema fechado que se volta para a organização informal, almejando estudar as relações interpessoais e o comportamento organizacional introdutoriamente. Muito bem. E as escolas que estão no enfoque contemporâneo, portanto, inauguram esta abordagem de sistema aberto. Mas, além de inaugurar esta abordagem de sistema aberto, algumas das escolas contemporâneas buscam equalizar. O que é equalizar? Equalizar é fazer a justaposição ou a integração entre diferentes abordagens. Então, a escola do comportamento organizacional, tal como apresentamos na última aula, ela faz uma integração entre sistema fechado e aberto e também faz uma integração entre abordagem formal e informal. Por isso que eu estou representando essa escola, desta vez, com posições em cada um dos 4 quadrantes que a gente tem utilizado, né, para classificar essas escolas. Enfim, então é muito importante a gente ter essa capacidade, né? Se as escolas que nós estudamos era possível classificar em um quadrante, a escola do comportamento organizacional é multidimensional. Ela busca essa equalização. Muito bem. Feita essa observação, nós também podemos afirmar que o enfoque contemporâneo tem outras escolas, além da teoria dos sistemas e do comportamento organizacional. Eu posso citar a escola quantitativa, que surge no pós-guerra e que eu mencionei no princípio da aula passada, mas nós não vamos trabalhar nessa disciplina, a escola fundamental, que leva em consideração os avanços que ocorreram na Segunda Guerra Mundial
em torno de métodos quantitativos aplicados à administração, pelo deslocamento que houve dessas tecnologias na área militar para a área civil, com modelos matemáticos para subsidiar processos decisórios, né, a otimização da produção, enfim, e é algo que está presente até hoje, se nós pensarmos o papel da estatística, da ciência de dados, dos algoritmos e assim por diante. Muito bem. E também temos, no âmbito do comportamento organizacional, diversas subescolas. Uma dessas subescolas é o desenvolvimento organizacional, que surge na década de 1960 e que busca, no âmbito do comportamento organizacional, pensar, sobretudo, a administração participativa. Quando a gente fala em administração participativa, de imediato vocês se recordam da participação no setor público, mas houve igualmente um movimento no setor privado. E essa administração participativa no setor privado partia da relação entre o nível de direção das organizações com a base organizacional onde estavam os trabalhadores. Essa interpretação vai ser fundamental para a reconversão de alguns modelos de organização da produção e do trabalho, como foi, por exemplo, o toyotismo no Japão, que aproximou a gerência do trabalhador para a resolução de problemas organizacionais. Feita essas considerações, vamos então para as ideias do comportamento organizacional demonstradas na última aula. A escola do comportamento organizacional surge no final da década de 1940, início da década de 1950. Ela rejeita a modelagem de homem econômico da administração científica, rejeita a concepção dos humanistas da escola de relações humanas, que acreditavam que bastava a satisfação do trabalhador para se gerar eficiência organizacional, porque a escola de relações humanas ignorava a abordagem formal e, portanto, uma orientação racional da organização. Ela igualmente critica a teoria da burocracia, né, que acaba tratando a organização como máquina e, portanto, não pensa igualmente na organização informal, a partir das relações interpessoais, e propõe uma abordagem do comportamento organizacional que vai buscar equalizar a organização formal, estrutural, funcional, processual, com a organização informal, comportamental, relacional. Então, essa escola pressupõe de imediato a importância de se compreender tanto as características individuais dos trabalhadores, até o comportamento coletivo, a partir das relações interpessoais. E a partir dessa concepção, que vai ter todo um desenvolvimento na teoria da administração, de estudos sobre personalidade, estilo comportamental, habilidades, sentimentos. Se você parar para pensar a abordagem da gestão por competências, que leva em consideração a importância de você pensar a integração entre conhecimentos técnicos com habilidades e atitudes e valores, algo que é fundamental. E o comportamento coletivo, seja compreender a dinâmica das equipes de trabalho, o clima organizacional, a cultura nas organizações. Então, a partir desse instante, tem todo o desenvolvimento da teoria da administração, a partir de uma abordagem da organização informal, mas sem desconsiderar a organização formal. A obra que inaugura a Escola do Comportamento Organizacional é de Herbert Simon, no seu livro, né, Comportamento Administrativo, onde ele trabalha a ideia de um homem administrativo e a racionalidade limitada. Ou seja, Herbert Simon vai argumentar que muitas vezes nós não maximizamos, né,
os processos, como se acredita numa modelagem de homem econômico. Nós trabalhamos diante das informações que temos, com informações assimétricas, sem capacidades de processar todos os dados e informações. Portanto, essa racionalidade limitada e, ao mesmo tempo, não termos a capacidade de controlar, né, todas as variáveis, traz essa concepção do homem administrativo. Essa ideia, ela tem outras contribuições nas ciências humanas e nas ciências sociais aplicadas, tanto que Herbert Simon foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia. Mas, para nós, em administração, a principal contribuição de Simon é a modelagem do homem administrativo e a relação que isso tem com os estudos sobre processo decisório nas organizações, que inclusive vão influenciar a análise de políticas públicas como uma sub-área da ciência política na década de 1950, levando em consideração os primeiros modelos de análise, que são modelos que vão considerar a influência de variáveis ambientais, ou seja, do ambiente externo, bem como a incapacidade, né, de atores terem controle sobre todas as variáveis, o que vai, por exemplo, ser uma contribuição fundamental para se pensar o modelo do Lindblom, né, que é o modelo incrementalista, que vocês estudaram na disciplina de Introdução às Políticas Públicas. O comportamento organizacional, então, ele vai ser trabalhado a partir de diferentes aspectos. E aqui eu ilustro alguns desses aspectos que nós trabalhamos na aula passada. Não temos tempo hábil, assim como não tivemos na aula anterior, de aprofundar cada um desses aspectos. Alguns desses aspectos vocês vão estudar em disciplinas no decorrer do curso. Por exemplo, cultura organizacional, motivação, liderança, vocês vão estudar na disciplina de gestão de recursos humanos. Comunicação, vocês vão estudar na disciplina de comunicação e marketing, por mais que aqui a gente esteja falando, neste caso, da comunicação intra-organizacional. Processo decisório, mudança organizacional, existem disciplinas que vão trabalhar dentro dessa concepção, seja na área de administração, seja na área de políticas públicas. Enfim, mas isso nos permite pensar o que é o comportamento organizacional. O comportamento organizacional é pensar as organizações a partir das suas relações que não são tangíveis, portanto, a organização informal, considerando que ela é um sistema técnico, mas igualmente um sistema social. Ela tem, portanto, uma cultura organizacional baseado em crenças, em símbolos, em valores, em ritos, que ela tem equipes de trabalho e você não pode pensar tão somente a partir do indivíduo. Você tem que pensar as relações interpessoais que surgem espontaneamente e moldam as equipes de trabalho. Você tem que pensar a motivação. Houve avanços na teoria da motivação. Vocês mostraram na aula passada, né, que estavam atentos a isso, inclusive quando dialogamos a partir de uma pergunta de um de vocês, como as teorias de motivação na Escola de Relações Humanas, na década de 1930, ainda eram teorias, né, introdutórias, e vai tendo um avanço até para pensar a motivação como algo intrínseco ao ser humano, como a teoria dos dois fatores, né, que separa o que é um fator higiênico de um fator motivacional. Os fatores higiênicos, eles não motivam, eles evitam insatisfação. Motivação não é sinônimo de satisfação. Enfim, então, quando você pensa condições de trabalho não gera motivação ininterruptamente, pode gerar no curto prazo. Uma muito boa condição de trabalho evita a insatisfação, o que permite, então, colocar condições de trabalho como um fator higiênico. É diferente da motivação que é intrínseca ao trabalhador.
bem como toda a discussão do papel da liderança, da comunicação interna, do tipo de supervisão que o trabalhador tem dentro da organização, e assim por diante. Então, esses são aspectos que ilustram o comportamento organizacional. E, por fim, nós mostramos como que essa escola do comportamento organizacional ela é multidisciplinar. E, uma vez multidisciplinar, ela é multidimensional. Permite-se fazer diversas análises, desde uma perspectiva da organização formal a informal, aberta e fechada. Então, tem contribuições da psicologia, nas suas diferentes áreas, incluindo a psicologia social, tem contribuições da sociologia, tem contribuições da antropologia, assim como tem contribuições da ciência política. E dentro do bacharelado em GPP, vocês vão observar na disciplina de FIAP, Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas, no 5º semestre, como que alguns pressupostos do comportamento organizacional vão estar presentes, né, no desenvolvimento dos primeiros modelos de análise de políticas públicas na década de 1950. Enfim, então vejam que a gente pode trabalhar o comportamento organizacional em diversas perspectivas, né, desde o indivíduo até a organização e a relação entre organização e ambiente, numa ideia de sistema para pensar, portanto, o ambiente organizacional e a cultura de uma organização. Quais são, por exemplo, as relações entre cultura organizacional e cultura nacional? A cultura nacional do Brasil influencia a cultura organizacional de uma empresa, por mais que ela seja multinacional? Será que uma empresa multinacional ela consegue trabalhar com a mesma cultura da matriz em uma filial? Essa é uma discussão importante. E essa é uma discussão que se desenvolveu muito no pós-Segunda Guerra Mundial com a multinacionalização das empresas, por exemplo. Quando você vai ver que, obviamente, o contexto importa. Você vai ter adaptações na cultura organizacional a depender do território onde essa organização está. Isso você consegue perceber não só numa perspectiva de expatriação, né, de pensar empresas em diferentes países, mas mesmo em países de dimensão continental como o Brasil, você consegue perceber essas diferenças regionalmente. Enfim, isso é apenas para ilustrar o que eu estou dizendo aqui para vocês em torno do comportamento organizacional. Vamos em frente. Eu trago, então, como reflexão a seguinte questão, para vocês pararem e pensarem se houve uma absorção deste conteúdo programático da Escola do Comportamento Organizacional. Vocês seriam capazes, por exemplo, de discorrer como que a Escola do Comportamento Organizacional avança em relação à Escola de Relações Humanas? Isso é uma muito boa questão, para vocês pararem e pensarem. Em parte, eu respondi isso no decorrer desta revisão, considerando o argumento de equalização entre o formal e o informal, o fechado e o aberto. Isso é uma resposta ampla, mas a gente pode considerar isso para cada aspecto do comportamento organizacional. Houve avanços na teoria da motivação, houve avanços na teoria da liderança, enfim, porque foram mudando os pressupostos, né, para o estudo de cada um desses aspectos. Pois bem, fizemos então a nossa revisão. Eu vou descompartilhar a apresentação e pergunto se vocês têm alguma dúvida ou questão. Fiquem à vontade a partir deste instante. O Felipe colocou uma questão no chat. Professor, na parte da biografia, não houve muito foco sobre condição socioeconômica.
econômica. O debate sobre classes não era muito presente na escola do comportamento organizacional. Não na administração, meu caro Felipe, mas na ciência política estava presente, e é porque este capítulo que eu indiquei para vocês não faz o debate sobre a escola do comportamento organizacional na ciência política. Ele traz dentro de uma abordagem organizacional e mais uma abordagem positivista funcional. Mas sim, dentro da escola do comportamento organizacional, uma abordagem da ciência política e trabalhando a partir de uma tradição neomarxista, você tem sim um debate sobre classes. Okay? Na próxima aula, quando nós vamos mostrar a relação entre essas escolas e a gestão pública, eu posso discorrer sobre essa relação e indicar bibliografias adicionais. Neste caso, eu vou indicar um capítulo do livro do Denhard. O Denhard, se vocês se recordam, é um dos capítulos que nós lemos na aula 10, que é aquela aula que faz a síntese das escolas clássicas. Na oportunidade, vocês fizeram a leitura do capítulo 3, de Wilson Avaldo. Mas ele tem um capítulo 4 que mostra as relações, se vocês desejarem ler, entre a Escola de Relações Humanas, o comportamento organizacional e a administração pública, inclusive trazendo algumas abordagens da ciência política. E um dos desdobramentos vai ser uma subescola que surge nos Estados Unidos na década de 1960, chamada NAP. NAP, neste caso, é Nova Administração Pública. Não confundam o termo Nova Administração Pública com Nova Gestão Pública. Ou seja, New Public Administration não é New Public Management. É que, às vezes, nós temos uma tradução errônea em livros-textos do país. O movimento da NAP nos Estados Unidos foi um movimento crítico da administração pública, que mostrava a necessidade da administração pública, à luz do comportamento organizacional, pensar os problemas da sociedade. Inclusive, é uma escola que vai influenciar movimentos sociais nos Estados Unidos na ocasião, incluindo o debate sobre direitos civis, por exemplo, a questão racial e assim por diante. Então, é uma escola que vai fazer um debate muito amplo a partir da desigualdade, pensando equidade, inclusão, e acaba trazendo dentro dessa discussão uma abordagem que mobiliza pressupostos do comportamento organizacional e, direto ou indiretamente, pensa a relação entre classes. Mas, enfim, estamos numa disciplina de 2 créditos e não temos como fazer a apresentação para vocês de todos esses itens. Mas vocês vão ter essa discussão em outras disciplinas no decorrer do curso. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão? Muito bem, então eu vou recompartilhar a apresentação e damos sequência ao conteúdo da aula de hoje. Então, a aula de hoje, estamos tratando a 6ª Escola da Administração, a 2ª do enfoque contemporâneo, intitulada Teoria dos Sistemas, a partir do capítulo 14 do livro do professor Maximiano. Este capítulo, que é o pensamento sistêmico, que define os principais conceitos da teoria dos sistemas aplicada à administração. Vamos iniciar sempre localizando que o enfoque ou abordagem contemporânea ocorre no pós-Segunda Guerra Mundial,
podemos aí identificar algumas escolas ou subescolas, entre as quais a administração quantitativa, que nós não abordamos, tão somente mencionamos na última aula, o comportamento organizacional, tratado na aula 11, e hoje, na aula 12, vamos trabalhar a teoria de sistemas. Provavelmente não teremos tempo para falar da teoria da contingência, mas faço essa apresentação para vocês no início da próxima aula, até porque a teoria da contingência é um desdobramento da teoria de sistemas. Se nós estamos datando o surgimento de cada uma dessas escolas, é importante relacionar essas escolas com a fase organizacional. E, neste caso, todas essas escolas estão nesta fase moderna, que vai desde o término da Segunda Guerra Mundial até a década de 1980. Fase essa que traz a importância do ambiente externo para o estudo das organizações. Muito bem, o que seria o pensamento sistêmico? Vocês que realizaram a leitura do capítulo compreenderam introdutoriamente as ideias. Afinal, o que é o pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico não é algo tão somente da administração. O pensamento sistêmico é um movimento muito mais amplo do pós-Segunda Guerra Mundial, que está presente em todas as áreas do conhecimento, buscando realizar a integração entre diferentes disciplinas e suas especializações, que estavam compartimentalizadas, e a partir deste compartimento, você tinha uma visão da parte, mas não tinha a visão do todo. Então, o objetivo do pensamento sistêmico é interagir as partes, né? Partes essas que no pensamento sistêmico são chamados de componentes, né? E um conjunto, né, desses componentes, né, formam, né, o todo. Muito bem. Então, o pensamento sistêmico ele não está olhando para a parte, isto é, para cada um dos componentes, mas está olhando, né, para o todo, entendendo a multiplicidade e interdependência de causas e variáveis, né, entre essas partes. Isso é fundamental. Então, parem e pensem. Uma organização não é tão somente um sistema técnico, como se acreditava na escola clássica. Uma organização é igualmente um sistema social. Como que você pensa a organização simultaneamente como um sistema técnico formal e um sistema social informal? Quais as relações entre esses dois sistemas? No caso, cada um desses sistemas é um subsistema organizacional. Então, você pode pensar o sistema técnico e o sistema social como dois subsistemas que integram o sistema organizacional. Mas eu também preciso pensar a organização para além da organização. Pense em dimensões, uma dimensão intra-organizacional para uma dimensão extra-organizacional, a partir da relação entre organização e ambiente. Então, eu também posso pensar as organizações como um sistema interno e um sistema externo, considerando as suas relações interorganizacionais. Pense uma empresa privada, a relação com fornecedores, a relação com clientes. Pense o setor público e os diversos arranjos interorganizacionais em uma política pública. Toda política pública é um arranjo interorganizacional, sobretudo numa federação onde você tem que ter uma coordenação entre diferentes níveis de governo. Pense uma política de educação. Há um papel para a União, há um papel para os estados, há um papel para os municípios dentro de um arranjo colaborativo. Pensem a política de saúde. A política de saúde está organizada
a partir de um sistema. Usamos o termo sistema. Por que é um sistema? Porque é um conjunto de partes para formar o todo, o sistema único de saúde. Enfim, então, são formas de ilustrarmos esse pensamento sistêmico nas organizações. Então, o pensamento sistêmico busca pensar os diversos componentes da organização e considerar todos os ambientes. Neste caso, a relação entre ambiente interno e ambiente externo. Qual é a origem deste pensamento? É uma teoria dos sistemas que surge na década de 1950. Na ocasião, a gente tinha a transição de uma concepção de mundo atomística que vinha desde a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela impele pela especialização, e a especialização ela vai focar a parte em detrimento do todo. Por isso que você teve todo um desenvolvimento da ciência a partir do século XIX, e, sobretudo, na primeira metade do século XX, muito voltada para a especialização. Nesta especialização, você busca o quê? Verticalizar o conhecimento. Mas, na medida em que você verticaliza o conhecimento, você não horizontaliza, fazendo as relações entre os diversos conhecimentos para ter um pensamento sistêmico do todo. Enfim, então nós tínhamos isso, um mundo atomístico, no sentido da interpretação, e no pós-guerra você caminha para uma interpretação holística, ou seja, como integrar todas as partes para ter a visão do todo. Um autor importante nesta compreensão é o Bertalanffy, que é um biólogo alemão, né? E veja que a teoria dos sistemas ela surge nas ciências biológicas, a partir da concepção que o ser humano ele é simultaneamente um sistema fisiológico e psicológico. Ou seja, não posso pensar o ser humano tão somente pelo sistema fisiológico e tão somente pelo sistema psicológico. Há relações, e há relações de causa e efeito. Pense, por exemplo, na atualidade, no conceito de saúde. Qual é o conceito de saúde para a Organização Mundial da Saúde? É o completo bem-estar físico, mental e social. Veja como o conceito de saúde é multidimensional. Ele traz, né, 3 sistemas: o sistema físico, né, o sistema mental e o sistema social. Enfim, esse processo, né, de multidimensionalidade busca essa interpretação ou concepção holística. Então, veja a importância que a teoria de sistemas tem em diversas áreas do conhecimento, surgindo inicialmente nas ciências biológicas. Na seara da administração, a contribuição inicial é de 2 autores, Daniel Katz e Robert Kahn, na obra Psicologia Social das Organizações, quando eles vão trazer o conceito de organização como sistema aberto. Então, a teoria dos sistemas, a principal contribuição dela na administração é jogar luz na organização pela relação entre organização e ambiente externo. Porque esse conceito de sistema social e técnico já havia surgido na escola do comportamento organizacional. Mas este conceito de pensar as relações entre organização e ambiente externo, ele ainda não tinha sido tão desenvolvido nas escolas, né, anteriores. Então, a principal contribuição da teoria dos sistemas na administração é o conceito de organização como sistema aberto. E se você pensa a organização como um sistema aberto, vários dos conceitos que são utilizados na biologia, eles passam a ter aplicação
para as organizações pela metáfora das organizações como um sistema vivo. E um sistema vivo em interação com o ambiente, considerando, por exemplo, né, os construtos de sinergia, entropia e equifinalidade, né, que são construtos muito trabalhados, por exemplo, nas ciências biológicas. Vocês, né, em biologia no ensino médio, né, por exemplo, trabalharam com o conceito de sinergia em ecologia, ou trabalharam com o conceito de entropia em química. Pessoal, algum microfone ligou? Peço para desligarem, por favor, porque tivemos um eco. Prosseguindo, talvez aqui um conceito que vocês não tenham trabalhado é o de equifinalidade. Eu vou, então, apresentar esse conceito para vocês. O que significa equifinalidade? É a ideia de que você pode alcançar, por exemplo, um mesmo objetivo a partir de duas trajetórias distintas. Pode estar parecendo algo abstrato, vamos concretizar. Pense uma organização. E vamos supor que ela quer ser uma organização líder no seu segmento no Brasil. Ela vai ter uma trajetória para isso. Outra organização pode atingir o mesmo objetivo com uma trajetória distinta. Isso é equifinalidade. Exemplo. Pensemos mercado bancário no Brasil. Porque temos aqui que ter duas organizações e fazer comparação. Você tem, por exemplo, dois bancos privados que são líderes no Brasil, o Itaú e o Bradesco. Mas parem para pensar, são bancos completamente distintos do ponto de vista da estrutura organizacional, dos seus processos e dos seus comportamentos. Um tem uma ênfase mais tecnológica, outro tem uma ênfase mais processualística, mas ambos chegaram a uma posição de liderança, obviamente a partir de critérios distintos. Posso aqui considerar a ideia de performance de forma distinta, né? Isso é só para mostrar a ideia de equifinalidade. Equifinalidade contrapõe a ideia clássica de que existe um único e melhor caminho. Recordem-se do texto sobre Taylor. O Taylorismo, quando estava estudando a organização da produção e do trabalho, propunha o que eles chamavam de one and the best way, o único e melhor caminho. Muito disso dentro de um estudo de tempos e movimentos para ver a melhor relação entre trabalhador e equipamentos. Mas, claro, isso estava numa abordagem de ambiente interno. Quando você pensa a relação entre organização e ambiente, você pode ter diferentes trajetórias para alcançar objetivos, não iguais, mas correlatos ou similares. Então, este é o conceito de equifinalidade. Avançando, a ideia e conceito de sistema está muito bem descrita no capítulo da aula de hoje. Então, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de entidades chamados partes, elementos ou componentes. Isso vai variar na bibliografia, mas são considerados sinônimos dentro da teoria de sistemas. Partes, elementos ou componentes. Essas partes, elementos ou componentes, sempre existe uma relação ou uma interação, que você não consegue, a priori, já ver qual é a relação de causa e efeito. O que eu estou querendo dizer é, você consegue, a priori, compreender que pode existir uma correlação entre as partes, elementos ou componentes, mas não necessariamente toda correlação mostra que existe uma causalidade. Isso vocês vão aprender em estatística. Isso, às vezes, é um equívoco que muitos cometemos, né? A correlação entre dois fenômenos não necessariamente significa causalidade. E, às vezes, nós temos narrativas que buscam correlacionar dois fenômenos como se eles tivessem uma
relação. Por exemplo, será que a diminuição da criminalidade no Brasil em 2019 está relacionada à atuação na ocasião do Ministério da Justiça? Você não pode fazer essa afirmação, né? Você tem uma correlação, mas você não pode dizer que há uma causalidade. Para mostrar causalidade, tem que ter todo um protocolo estatístico, que não é trivial. Às vezes, nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas, a gente não tem o nível de acuracidade desse protocolo estatístico para realizar essas afirmações, como existem, por exemplo, nas ciências biológicas. Imaginem, por exemplo, no estudo de vacinas, você estudando efeito colateral. Pode haver correlação, mas pode não ter causalidade. Até você comprovar se é uma mera correlação ou causalidade, requer tempo. E tem todo um protocolo estatístico para isso. Enfim, só estou aqui ilustrando para vocês conceitos que vão emergindo da ideia e do conceito de sistemas. Bom, os componentes, as partes ou elementos, em geral, eles podem ser físicos ou concretos, é aquilo que é tangibilizado. Então, pensem numa organização, né? Equipamentos, instalações, pessoas, né? Ou se você estiver pensando do ponto de vista tecnológico, né? O hardware. Assim como componentes conceituais e abstratos, né? Ideias, procedimentos, regras, crenças, símbolos, ritos, cultura. Dá para fazer uma metáfora aqui do software, né? Isso traz uma ideia, né, que a gente estava colocando até da organização como um sistema simultaneamente técnico e um sistema social. Enfim, então isso aqui são conceitos introdutórios em torno da ideia de um sistema. É apenas para jogar luz que quando pensamos um sistema, temos que pensar no tangível e no intangível, no concreto e no abstrato. Como que a gente pode ilustrar uma organização como sistema? Vejam, se um sistema é um conjunto de partes, elementos ou componentes interdependentes, uma organização, sendo uma unidade social, toda unidade social ela tem um objetivo. Para atingir esse objetivo, ela vai precisar de recursos. Então, a gente pode pensar a entrada. O que é a entrada? Os inputs. Nesses inputs, eu tenho uma série de recursos, insumos, matérias-primas, informação, recursos humanos, materiais, energia. Eu estou processando isso. Então, isso é a entrada do sistema. Todos esses recursos, né, eles vão ser processados pela organização. Olha o conceito de processo administrativo aqui. Ou seja, pensem, uma organização é uma unidade social. Ela tem um objetivo. Para atingir esse objetivo, ela vai processar esses recursos, planejando, organizando, executando e controlando. E aí ela vai gerar saídas, e essas saídas eu posso pensar de duas formas. Os outputs, né, são os produtos e serviços que ela disponibiliza, e eu posso pensar também os outcomes, que não está representado nesta figura. E eu já vou representar na sequência. Eu estou usando os termos em inglês, mas pensem o seguinte, o input é a entrada, né? O output é um tipo de saída, mas não é o único tipo de saída. Quando você trabalha, por exemplo, com gestão e políticas públicas, além do output, você tem que falar de outcome. Eu já vou mostrar essa relação para vocês. Então, pensem nessa figura, ok? Visão sistêmica da organização. A organização é uma unidade social. É uma unidade social que está interagindo com o meio. Ela recebe recursos do meio, insumos, né, matérias-primas, informação,
recursos financeiros, pessoas, né? Vai processar isso na organização, de acordo com o seu objetivo, e vai gerar para o ambiente produtos e ou serviços. Só que esses produtos e ou serviços, eles impactam o ambiente. Vamos recordar aqui que vocês, em economia, estudaram o conceito de externalidade. O que é uma externalidade negativa? É algo que alguém está gerando para a sociedade e não internaliza esses custos, ela externaliza isso para a sociedade. Então, uma empresa, ao produzir um produto e serviço, pode estar poluindo o meio ambiente. Poluição não é output, poluição, nesse caso, é outcome. Faz parte de um resultado mais amplo da organização para o ambiente. Mas eu posso também pensar não por externalidades positivas, né? Enfim. Então, uma melhor forma de ilustrar essa organização como sistema em gestão e políticas públicas é a partir desta figura. E aí pode parecer complicado, mas é simples e a gente consegue, inclusive, relacionar o conceito de organização pública como sistema com os critérios de desempenho que nós estudamos nas primeiras aulas: eficiência, eficácia e efetividade. Vejam. Aqui está a organização. Vejam pelo meu mouse. Esta organização, seja ela qual for, ela tem um objetivo. Então, ela vai precisar desses insumos. Aqui estão as entradas. Está entrando nessa organização orçamento, pessoas, parcerias, dados, informações. Aqui está a entrada. A organização vai processar isso. Ao processar isso, ela vai gerar produtos. Produtos é um termo amplo para pensarmos em bens físicos ou serviços. Claro que no setor público a gente está falando predominantemente de serviços. Tá? Então, aqui é a ideia da organização como sistema aberto. Ela tem uma relação com o ambiente recebendo uma série de entradas e ela devolve para esse ambiente produtos. Aqui está a saída. Tá? Só que eu não posso pensar apenas essa saída a partir único e exclusivamente dos bens e serviços dessa organização. Eu preciso pensar qual é o impacto que ela está gerando no contexto. Então, vamos lá. Aqui é o input, é a entrada. Aqui é o output, é o primeiro nível de saída. E aqui é o outcome, é o segundo nível de saída. E olha que interessante, gente. Quando eu estou olhando para o processo, né, o processamento dos insumos, aqui é o meu conceito de eficiência. Lembrando, o que é eficiência? Sempre a quantidade de produtos que eu estou conseguindo gerar a partir dos insumos que eu tenho. Olha que legal. Então, ser eficiente é fazer mais com menos. É sempre essa relação aqui. Quando eu estou olhando para os produtos que eu estou gerando, aqui é uma noção de eficácia. Eu estou conseguindo entregar a quantidade suficiente? Eu estou conseguindo ter qualidade naquilo que eu estou entregando a partir da percepção do usuário? É o conceito de eficácia. Quando eu estou olhando o real impacto dessa ação sobre o ambiente, aqui é o meu debate de efetividade. Então, a ideia de efetividade é o real impacto de uma ação, né, sobre o ambiente em geral. Pode ter impactos positivos, impactos negativos, né, efeitos, né, impactos e efeitos de uma forma geral. Né. O impacto é uma relação direta, né, em termos do público-alvo que você está trabalhando, e efeito é uma consequência. Né. Então, uma empresa, imagine o seguinte, uma empresa ela pode estar maximizando muito bem o lucro, né, então sendo muito eficiente do ponto de vista organizacional, atingindo seus objetivos e satisfazendo seu cliente.
mas, ao fim e ao cabo, ela pode estar sendo muito inefetiva, gerando uma grande poluição ambiental. Isso é só para mostrar que nós temos diferentes critérios para olhar para essa perspectiva de organização como sistema aberto. Por isso que está muito em voga, nos últimos 20 anos, na administração, o debate de governança. Porque a governança é essa visão mais sistêmica, mais aberta da organização em relação às suas diversas relações com o ambiente. Qual é o acrônimo que é usado muito nos últimos anos e que virou, inclusive, moda recentemente para esse debate? É o acrônimo ESG, ESG. O que significa esse ESG? O E é de ambiente, environment, o S é a dimensão social e o G de governance. ESG. Veja como que cada vez mais essa sigla aí entrou dentro do mundo corporativo. Traz um pouco desse debate de uma dimensão mais ampla de governança. Tá ok? Mas é só para a gente fazer aqui algumas primeiras aproximações daquilo que a gente está discutindo na aula de hoje com a gestão e as políticas públicas na atualidade. Vamos prosseguir. Quais são, então, as estruturas dos sistemas? Acabamos de mostrar para vocês. Todo sistema tem uma entrada ou input, insumos, recursos que vão ser processados. Todo sistema tem um processo, que no caso das organizações é o processo administrativo, o planejamento, a organização, a execução e o controle. Todo sistema tem saídas, são os outputs, mas eu acabei de mostrar para vocês que no setor público, além do output, você tem o outcome. O outcome é uma ideia mais ampla de resultado, em termos de impacto no contexto, tá certo? E isso vai gerar um feedback, que é uma retroalimentação. Como nós pudemos demonstrar, deixa eu voltar 2 transparências, vocês podem ver aqui, olha. Aqui, ó, ciclo de eventos, e você retroalimenta a organização. A ideia é essa, isso é a organização como sistema aberto. Imagine o seguinte, uma organização está poluindo muito o meio ambiente. Isso vai ter impactos, isso vai retroalimentar a organização. Claro, isso vai variar de território para território. Uma organização, hoje na Europa, que polui forte meio ambiente, que polui muito meio ambiente, não tem senso de responsabilidade socioambiental, é fortemente penalizada pelo consumidor europeu, que no mundo é o consumidor mais consciente nesse sentido. Por isso que, na Europa, as empresas investem muito em logística reversa. O que é logística reversa? Isso acontece muito com empresas que vendem produtos físicos, e vão gerando descartes em embalagens. Então, a empresa passa a ser responsável por também fazer a logística reversa para que esses descartes em embalagens sejam recolhidos e reciclados. Caso contrário, aquilo afeta a própria imagem organizacional e, consequentemente, o consumo daqueles produtos. Só uma forma de ilustração muito rápida deste conceito numa perspectiva da gestão empresarial. Mas também podemos pensar numa perspectiva da gestão pública. Um serviço público, ao fim e ao cabo, que gera um mau serviço e que dentro desta perspectiva tem um forte controle social, onde a sociedade consegue se empoderar e exigir, obviamente, isso tende a ter um nível de retroalimentação para a melhoria desse serviço. Mas, claro, qual é a condição aí? Que haja uma perspectiva de controle social, que haja uma cidadania ativa, Porque quando não há controle social e cidadania ativa,
às vezes não há essa retroalimentação. Por isso que há uma crítica muito forte às organizações públicas. Muitas organizações públicas ainda são fechadas, são herméticas, não respondem aos anseios do ambiente, ou não conseguem responder à altura. Por isso que um adágio, né, muito importante na gestão pública contemporânea é o foco no usuário cidadão. Como que você retroalimenta a organização pública considerando as necessidades e expectativas do cidadão. Isso é uma visão de organização pública como sistema aberto. Pensem as ideias, por exemplo, de governo aberto. Governo aberto, ao fim e ao cabo, né, são organizações públicas mais difusas, mais permeáveis à interlocução social, né, que, ao fim e ao cabo, podem gerar processos de coprodução, né, que tem aí todo uma justa posição entre Estado e sociedade, enfim. Esse conceito vocês vão trabalhar no decorrer do curso, sobretudo se fizerem a disciplina optativa da professora Patrícia Mendonça de Gestão Social. Ela dá uma ênfase muito forte nessas relações entre Estado e organizações da sociedade civil. Tá ok? Muito bem, vamos avançar e vamos encaminhando aqui para o final da nossa aula. Gente, para finalizarmos a nossa aula, eu acho que uma coisa muito importante, diante de todos esses conceitos introdutórios sobre a teoria de sistemas que nós acabamos de apresentar, é que vocês tenham capacidade de olhar para essa figura, que obviamente aqui está num nível conceitual e até certo ponto abstrato, mas como analistas organizacionais, serem capazes de, ao analisar uma organização, entenderem plenamente os seus níveis de ambiente. Então, a análise organizacional, ela considera tanto a análise da própria organização, isso aqui é dimensão intra-organizacional. Olha, eu estou olhando para dentro da organização. Tem diversas formas de olhar para dentro da organização. Pensem comigo, a partir de coisas que nós já trabalhamos na nossa disciplina. Vamos lá. Eu posso olhar para uma organização a partir dos níveis de administração. Nível estratégico, nível tático, nível operacional. Eu posso olhar para dentro de uma organização a partir das suas áreas funcionais. Olha, aqui está o setor de recursos humanos, aqui está o setor de finanças, aqui está o setor de compras, aqui está o setor de suprimentos, aqui está o setor de comunicação. Né? Ou, estamos analisando a Prefeitura de São Paulo. Aqui está a Secretaria de Educação, aqui está a Secretaria de Saúde, aqui está a Procuradoria do Município, aqui está a Controladoria. Eu estou dentro de uma ênfase, né, intra-organizacional. Perfeito. Mas a análise organizacional, numa perspectiva da teoria de sistemas, ela se abre para o ambiente externo. E se abrir para o ambiente externo significa eu preciso entender essa relação aqui, ó, entre organização e ambiente imediato. O ambiente imediato é um conceito que vai variar de acordo com cada organização. O que seria o ambiente imediato numa empresa privada? De uma forma geral, quais são as relações entre a empresa com seus fornecedores? Qual é a relação da empresa com o sindicato de trabalhadores? Qual é a relação da empresa com aquelas outras empresas que são seus distribuidores? Qual é a relação da empresa com clientes? Isso é o ambiente imediato. Qual é a relação da empresa com seus concorrentes? Claro, existem técnicas de análise de ambiente imediato. Não é papel da nossa disciplina. Vocês vão estudar isso mais adiante na disciplina de planejamento. Ok? Mas a gente tem que compreender o que é esse conceito de ambiente imediato. O ambiente imediato, então, no caso da gestão empresarial, é o ambiente de negócio da empresa. No caso do setor público,
é o ambiente de operação da organização pública ou da política pública. Parem para pensar. Qual é o ambiente imediato da política pública municipal? É a relação da Secretaria Municipal de Educação com as mais diversas escolas públicas, com o sindicato de professores, com a associação de pais, né, com os fornecedores de insumos e materiais para a escola, desde a alimentação escolar, material didático e assim por diante, né, com os órgãos de regulação que regulam a educação, com os próprios meios de comunicação que cobrem a pauta da educação pública. Isso é o ambiente imediato. Então, quando eu estou fazendo uma análise organizacional, eu tenho que ter capacidade de olhar para esses ambientes e compreender as relações. Eu vou trazer aqui um exemplo muito rápido, só para vocês verem o nível de detalhe que chega uma análise ambiental. Vou trazer um exemplo da iniciativa privada para mobilizar algo que vocês estudaram em Introdução à Economia. Em algum momento, ali no meio da disciplina de Introdução à Economia, que vocês estão tendo com a professora Flávia, vocês estudaram estrutura de mercado. O que é estrutura de mercado? É a forma em que os mercados se organizam. Eu tenho a concorrência perfeita, que é quando todos os agentes econômicos são atomizados, ninguém consegue, né, ter controle sobre preço, ao fim e ao cabo o produto ele é uma commodity ou ele é similar. Isso é uma estrutura de mercado. O oligopólio, o monopólio, enfim. Então, quando eu olho para um ambiente imediato, uma empresa tem que compreender em qual estrutura de mercado ela está para saber como que ela se posiciona e como que ela precifica o seu bem. Isso é uma análise de ambiente imediato. A análise de estrutura de mercado é um dos itens de uma análise de ambiente imediato na gestão empresarial. Assim como no setor público, eu vou usar um termo aqui, mas não se preocupem, a análise de stakeholder. O que é o stakeholder? O stakeholder é um agente interessado ou afetado por uma política. É fundamental na formulação de uma política pública. Eu vou formular uma política, eu tenho que entender, ao formular aquela política, sendo eu um ator político, quem apoia e quem não apoia. Essa política ela está favorecendo a quais interesses? Então, eu vou ter o apoio desses segmentos da sociedade, mas eu vou ter a crítica desses segmentos da sociedade. Eu preciso ter capacidade de compreender esses atores, saber qual é o poder de barganha desses atores, com quem eu preciso negociar, quem, embora vai ser crítico, não tem tanto poder que eu posso até ignorar. Isso é uma análise racional de política pública, numa formulação de política pública. Isso faz parte de uma análise de ambiente imediato em política pública. Ok? E para finalizar, o que é o macroambiente, pessoal? O macroambiente é uma coisa que pode parecer muito abstrata, mas é fundamental, porque é uma coisa ampla. É o seguinte, pensem assim, como que macromudanças na economia afetam o ambiente imediato e afetam a organização? Como que macromudanças na sociedade afetam o ambiente imediato e afetam a organização? Vou dar exemplos, tá? Então, pense o seguinte, como que um contexto como o da pandemia afetou o ambiente imediato de muitos setores e, consequentemente, das organizações? Isso é uma análise macroambiental. Nós estamos falando de uma mudança dentro de uma variável, de uma forte crise sanitária, né? Então, dentro de uma perspectiva praticamente ecológica, que tem uma série de consequências econômicas e sociais, e até tecnológicas. Nós estamos aqui, houve toda uma inovação disruptiva na forma de se fazer educação nessa adaptação para o ensino remoto emergencial, inimaginável 2 anos atrás. Perfeito. Então, eu estou fazendo uma relação
entre mudanças no macroambiente mais amplo com a própria organização. Tá bom? Então, é só para pararmos e pensarmos que macroambiente é isso, é um conjunto de grandes dimensões. E quais são essas dimensões? A dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão jurídica, mudanças na legislação, a dimensão política, né, a dimensão tecnológica e a dimensão ecológica. Tá ok? Legal, pessoal. Então, isso aqui eu acho que espelha um pouco desse conteúdo preliminar da teoria de sistemas, né? Eu disse para vocês, a principal contribuição da teoria dos sistemas para a administração foi parar e trazer a abordagem da relação entre organização e ambiente externo. E este ambiente externo, ele pode ser dividido em ambiente imediato e macroambiente. E existem relações aqui muito fortes de causa e efeito. Tá bom? Então, quando nós usarmos o termo análise ambiental em administração, não é análise do meio ambiente. Análise ambiental em administração significa analisar os ambientes organizacionais. Quais são os ambientes organizacionais? O ambiente interno e o ambiente externo. E o ambiente externo se divide em ambiente imediato e macroambiente. Tá ok? Vamos lá, para a gente poder fechar. Então, as bases do pensamento sistêmico na teoria geral da administração é essa visão integrada das organizações. Tá? Só fazer aqui breves citações. A própria Mary Parker Follett, que foi uma autora importante na Escola de Relações Humanas, né, já trazia um pressuposto de modelo holístico de gerência, né, dentro dessa visão de diversos sistemas, né, sistema técnico, sistema social, né, a própria concepção de organização como sistemas sociotécnicos, que já vem um pouquinho da Escola de Relações Humanas, mas se institucionaliza fortemente a partir do comportamento organizacional, tá? E tem uma grande influência, então, né, dentro desse pensamento sistêmico, né, coisas que vêm de outras áreas. A teoria geral dos sistemas, da própria biologia, a cibernética, a teoria da forma, que não cabe aqui a gente discorrer muito sobre isso, mas é só para vocês terem clareza que isso não é um movimento da administração. Este é um movimento amplo que influenciou também a ciência da administração. Tá ok? Então, rapidamente, quais são pressupostos para nós das organizações como sistemas? Organizações são sempre sistemas simultaneamente técnicos e sociais. O técnico ele é mais concreto, o social ele é mais abstrato, ok? Então, organização como um sistema sociotécnico. Eu também posso pensar, ao fim e ao cabo, organizações como sistemas mecânicos ou sistemas orgânicos, e isso vai variar de organização para organização. Essa é uma classificação de dois autores, Burns e Stalker, que vão trabalhar um pouco da forma em que organizações, a partir da sua natureza e ênfase, podem caminhar para sistemas mais mecânicos ou para sistemas mais orgânicos. Isso quer dizer o seguinte: não podemos olhar as organizações como um bloco monolítico. Tem organizações que vão ter determinados objetivos, por exemplo, produção em massa, economia de escala. Então, vai ter uma ênfase muito forte no indivíduo, né, um relacionamento do tipo autoridade-obediência, muitas regras, normas e procedimentos, com forte supervisão e hierarquia. Né? Mas tem aquelas organizações que o objetivo é distinto. Pensem nas organizações baseadas em conhecimento.
Organizações baseadas em conhecimento necessitam da capacidade de criatividade dos seus colaboradores. Um sistema mecânico não vai dar conta disso. Precisa se organizar de uma forma mais orgânica, né? Com confiança e crença recíprocas, né? Uma coisa de uma participação e responsabilidade, né? Enfim, as pessoas ali passam a ter uma maior identificação entre elas, né? Ambientes de incerteza requerem sistemas mais orgânicos. Por quê? Porque sistemas mais orgânicos são mais adaptáveis do que sistemas mecânicos. Os sistemas mecânicos se aproximam da abordagem mecanicista da burocracia, que tem dificuldade de mudança, de adaptação. Ok? Muito bem. E, de uma forma geral, a gente pode dizer, né, essa teoria geral dos sistemas, né, por uma metáfora de gestão, né, de políticas públicas, é jogar ênfase, né, nas múltiplas relações que nós temos, né, nas organizações públicas e nas políticas públicas, e o que vocês vão acabar, durante o curso, se deparando com conceitos como coordenação federativa, como que na Federação Brasileira você faz relações entre os 3 níveis de governo, né? Arranjos institucionais, só estou trazendo termos que são termos que mobilizam implicitamente conceito da teoria dos sistemas dentro de uma ideia de GPP. Estado-rede, vão ouvir muito esse termo. O que é o Estado-rede? É essa percepção de que a administração pública não é mais fechada, não é uma administração pública restrita aos órgãos públicos estatais. É uma administração pública conectada com diversas organizações. E muitas dessas conexões são contratos, né? Eu tenho contratos administrativos, que são parcerias público-privadas, contratos administrativos com organizações sociais, as OS, dá uma percepção de um Estado-rede, em rede, né? E mesmo arranjos socioestatais informais, a forma que o Estado dialoga com movimentos sociais, a forma em que o Estado interage com o cidadão. Isso é uma metáfora mais ampla para pensarmos a teoria de sistemas em GPP. Ok? Bom, e também podemos falar de modelos de gestão baseados na teoria geral de sistemas. Aqui eu trago alguns, só para que vocês tenham clareza, quando forem estudar esses modelos, ok? Durante o curso de GPP, podem parar e pensar, né? Por exemplo, a ideia de qualidade total. Qualidade, até os anos 70, era um departamento de uma organização. Mas qualidade não cabe a um departamento. Qualidade é um processo que está em toda a organização. Essa é uma visão do todo, não da parte. A gestão por processos, quando você está pensando na inter-relação entre os diversos fluxos organizacionais. A gestão estratégica, pensando a relação entre a organização e o ambiente externo. Como que a organização vai se posicionar diante de mudanças que estão ocorrendo externamente? Parem para pensar. Esse pensamento de longo prazo é uma gestão estratégica baseada na teoria de sistemas. Como que vai mudar a educação nos próximos 15, 20 anos e, diante dessa mudança, como a Universidade de São Paulo precisa se reposicionar? Isso é um pensamento estratégico dentro do princípio de teoria de sistemas. Fazer análises preditivas sobre mudanças macroambientais que vão afetar a nossa organização e que a gente tem que ter uma capacidade de antecipar. Como que nos próximos 30 anos, dentro das descontinuidades tecnológicas, sobretudo da pressão por usar menos combustíveis fósseis, uma empresa como a Petrobras vai ter que se deslocar de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia. Porque se ela continuar sendo uma empresa de petróleo, daqui 30 anos, talvez, ela não vai ter a liderança, né, que ela tem hoje.
ela vai precisar se adaptar para uma empresa de matriz energética, né, trabalhando a partir de outras fontes energéticas também. Isso é um pensamento sistêmico, ok? Então, é só para a gente ilustrar um pouquinho também como que a teoria geral de sistemas ela traz, né, princípios que estão dentro de alguns modelos de gestão bastante utilizados na atualidade. Enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou descompartilhar. Agradeço muito a vocês pela atenção, desculpem pelo atraso, aqueles que estiverem satisfeitos, fiquem muito à vontade. Eu estou aqui terminando, só gostaria de dizer, então, que vou enviar para vocês um e-mail, né, com o nosso trabalho final, e qualquer dúvida que houver sobre o e-mail, nós dialogamos na próxima aula, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um bom resto de dia e bom final de semana e feriado.